Olá, está começando o programa Central em Foco. Este programa é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. A Igreja Central está presente na cidade por meio de polos, mas todos compartilham da mesma missão: amar, cuidar e encorajar a todos a fim de crescerem em relacionamento com Jesus Cristo. Há quase 20 anos, o Ano Novo aqui na Igreja Central começa com a Semana de Clamor, os 7 primeiros dias do ano dedicados à busca de Deus, de Sua Palavra, oração para direcionamento do ano que se inicia. E este ano o tema foi Uma Nova História. E esta semana você confere o segundo dia da Semana de Clamor, ministrado pelo reverendo Osni Ferreira, com o tema Cheios do Espírito Santo. Ontem, o reverendo Emerson leu o texto quando Paulo fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E foi falado, eu quero só pegar, irmãos, essa primeira parte e quero entrar logo no texto sobre o Espírito Santo. E assim, se alguém está em Cristo, diz Paulo, é nova criatura. Na verdade, a expressão aqui é criação. É nova criação. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem e a mulher, foi a sua imagem e a sua semelhança. Só que o homem pecou. Quando Adão pecou, ele perdeu. Ele perdeu aquilo que Deus havia dado a ele. E ele caiu. Até que Jesus veio. E todos no Velho Testamento, eles olhavam para o futuro na expectativa de algo que Deus havia prometido. Que viria aquele que massacraria a cabeça do diabo. Ele viria, ele está falando sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio. E Jesus Cristo, presta atenção aqui, minha irmã e meu irmão, Jesus Cristo nos fez nova criação. Diga para o seu vizinho, você é nova criação. O que ele fez? Jesus, ele trouxe de volta para dentro de nós aquilo que Deus deu para o primeiro Adão. Por isso que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão reergueu. O primeiro Adão foi destruído, mas o segundo Adão foi reconstruído por Jesus Cristo. Amém? Então, por isso que quando Jesus agora, ele começa o seu ministério, ele fala muito sobre o Paráclito, ele fala muito sobre a vinda do Espírito Santo. Porque Jesus sabia que ele ia embora para a ajuda do Pai. Mas alguém teria que ficar com a igreja aqui na terra, conosco. Irmãos, nós não sabemos andar sozinhos, nós somos ovelhas. Sabia, a ovelha não consegue enxergar mais do que 8 ou 10 metros na sua frente. A ovelha é um animal que não berra, que não grita. A ovelha é um animal manso, dócil, é um animal meigo. Assim é o crente. Nós somos assim, nós somos ovelhas. Nosso pastor é Jesus Cristo. E essa ovelha não podia ficar aqui sozinha. Nós não podíamos caminhar aqui sozinhos. Nós precisávamos do Espírito Santo aqui conosco. E o Espírito Santo veio. E o recado foi esse. Quando Jesus foi a Jerusalém, ele disse aos seus discípulos: permanecei na cidade. Lucas 24, 49. Permanecei na cidade, Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? Do poder de Deus. Do poder de Deus. Porque Jesus sabia que eles não teriam condição humana. Eles não teriam condição alguma, nenhuma autoridade. Por eles mesmos, eles precisariam do Espírito Santo. Aí vem Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus deu essa palavra dizendo que sem essa presença, sem o recebimento, sem o revestimento, sem o Espírito Santo, o homem, você e eu e eles naquela época, eles não teriam autoridade nem condição alguma de fazer o que eles vieram para fazer. Mas, irmãos, o texto que me impressiona muito é quando o apóstolo Paulo, mais tarde, o apóstolo Paulo, depois que
Paulo diz que nós somos uma criação, 2 anos depois, quando ele escreve a sua carta à igreja em Éfeso. Ele diz, ele deu normas, ele deu mandamentos, ele deu imperativos. E nesse capítulo de número 5 de Efésios, no versículo 18, ele faz esta maravilhosa, poderosa, eterna declaração: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, a separação, a encrenca, a confusão. Mas ele diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Ouça isso, que eu ia dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não há vida cristã sem o Espírito Santo. Não há religião. Você pode ser um exímio religioso, mas não há vida cristã abundante. Não há ministério frutífero se não for pelo agir, pela unção, pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja. Se nós, pastores, não dissermos a Ele todo dia: Espírito Santo, esse é o teu lugar. Espírito Santo, este lugar é teu, esta igreja é tua, este culto é para a tua glória, o que vamos fazer aqui é para ti, é tudo teu, Senhor amado. Irmãos, nada passará de uma reunião fria, organizada, calculada e vazia. Mas quando nós, filhos e filhas de Deus, e nós lideramos a igreja, pastores, quando nós entendemos a função do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, tudo muda. Porque não há nada no mundo espiritual se não for movido pelo Espírito Santo. Você está começando aqui essa semana de oração. Essa semana é maravilhosa. Há 20 anos que fazemos isso aqui. Isso aqui é tremendo na vida da igreja. É quando nós, em primeiro lugar, fazemos o que Jesus fala no Sermão do Monte. Em primeiro lugar é Ele. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino, as minhas coisas, a minha vontade, o que eu desejo, a minha igreja, em primeiro lugar. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Férias, irmãos, é depois dessa semana. Viagem é depois dessa semana. Primeiro é o Senhor. Por isso que Paulo, ao escrever nesse texto, ele diz o seguinte: havia naquela época um deus da bebida chamado Baco. E as pessoas, para servir, adorar esse deus, elas se enchiam de vinho. E nós sabemos que o vinho leva a pessoa a mudar o seu temperamento, a falar o que não podia falar, a ter ação que ela nunca teria, a contar a história que ela não deveria contar, porque ela perde o controle, porque tira a pessoa da sua razão. Ele diz o seguinte: as pessoas faziam uma grande festa, e aquilo parecia uma grande alegria, enquanto o álcool ficava dentro da pessoa, no seu emocional. Mas ele diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, quando Paulo fala isso, ele está dizendo que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Paulo está dizendo que é uma opção. Paulo está dizendo que é algo que você e eu, nós, filhos de Deus, devemos ansiar, buscar, desejar na nossa vida. É começar o dia dizendo: bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, dirige a minha vida hoje. Guia os meus passos hoje. Espírito Santo, se eu não for guiado por Ti, eu posso fazer um negócio e perder muito dinheiro. Se eu for pela minha emoção, eu posso tomar uma decisão e fazer um grande erro. Se eu for dizer alguma coisa por mim mesmo, eu posso cometer uma grande falha. Espírito Santo, dirige o meu pensar, o meu andar, o meu sentir e o meu agir nesse dia. É isso que Paulo está nos ensinando nesse texto. Uma coisa, irmãs, irmãos, é sermos habitados pelo Espírito Santo. Outra coisa é nós sermos cheios do Espírito Santo. O ensino é este, que nós temos que ser cheios. Se eu pedir um copo d'água para você, eu tenho a expectativa de que você vai trazer um copo com bastante água. Mas se eu pedir, você pode me arrumar um copo de água? Claro, você vai trazer um copo, você pode colocar apenas 1/3 do copo, ou a metade do copo. Ou quem sabe você pode colocar até quase
em cima, faltando um tanto assim para transbordar o copo. Mas aquele copo não será um copo totalmente cheio de água. O que a Bíblia nos ensina, nós temos que estar cheios. Sabe por quê? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós transbordamos. E quando nós transbordamos, nós estamos influenciando pessoas ao nosso redor. No nosso caso, na nossa casa, a nossa família. O cônjuge, ele está contagiando o cônjuge, transbordando sobre o cônjuge. A mulher abençoa o marido abençoa a mulher. Os pais, quando fazem isso, eles estão transbordando sobre os filhos, abençoando os filhos crentes, filhos que temem a Deus, filhos que amam ao Senhor, filhos que vão dignificar o nome do Senhor, filhos que darão alegria, uma família cheia da presença de Deus. Irmãos, isso é assim na família, na casa, no trabalho e no ministério. O crente cheio do Espírito Santo, ele transborda onde ele trabalha. Se trabalha no banco, ele transborda ao lado as pessoas que trabalham ao seu redor. Se é num escritório, se é num consultório, se é num hospital, não importa onde, nós vamos, na verdade, contagiar as pessoas. Por isso o grande desafio é isso que a palavra de Deus, e Paulo usa essa expressão e ele mostra, meus irmãos e minhas irmãs, que você e eu precisamos deixar-nos sermos cheios pelo Espírito Santo. Está aqui no pretérito e na voz passiva. Jesus, ele deseja, a meta dele é nos encher. Eu posso impedir. Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. Você pode apagar o Espírito Santo na sua vida. Quando é que o crente apaga o Espírito Santo? Quando não dá espaço para o Espírito Santo, quando ele anda em pecado, quando ele não lê a Bíblia, quando ele não faz oração, quando ele não é uma pessoa totalmente dependente de Deus, quando ele faz as coisas pela sua própria vida. Onde vai ter espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida? Mas Paulo está dizendo aquilo que Jesus havia dito. Vocês vão permanecer na cidade. Paulo está dizendo que o que Jesus ensinou. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que com esta autoridade de Deus na sua vida, você vai ter autoridade sobre tantas forças contrárias no dia a dia. E nós temos isso. Há desafios ao nosso redor. Há pessoas aqui no nosso meio, na galeria, aqui na nave, que precisam de um milagre. Esse milagre será dado por Jesus Cristo através do mover do Espírito Santo. Nós não apenas precisamos ter o Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Essa deve ser a meta de cada um de nós no ano 2020. Senhor Jesus, eu quero ser cheio. Espírito Santo, inunda o meu coração, inunda a minha mente. Espírito Santo, os meus lábios, as minhas mãos, os meus pés, aonde eu for, aonde eu estiver, eu não quero estar por mim, mas eu quero estar inundado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então esse texto, o que ele nos ensina? Ele fala de dois imperativos, um negativo e o outro positivo. O negativo é o seguinte: não é uma alegria do vinho, mas é a presença, quando ele fala, é a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. É Ele vivendo em nós, agindo em nós de maneira poderosa. Então não podemos apagá-lo, não podemos entristecê-lo. Paulo diz que muitas vezes podemos entristecer o Espírito Santo, muitas vezes podemos ignorar o Espírito Santo, mas ele está dizendo então que nós precisamos deixar ser cheios. Isto é, o poder de Deus sobre nós para uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, isso requer de nós uma atitude. Isso requer de nós, na verdade, uma determinação. Isso requer de nós um desejo. E quando isso acontecer na nossa vida, eu quero conhecer melhor o Espírito Santo.
Há muitas pessoas que pensam que o Espírito Santo é uma força. Há muitas pessoas que pensam que o Espírito Santo é um vento. Nada disso é bíblico. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus é uma pessoa, é o Pai. Jesus é uma pessoa, morreu na cruz. Criador, o Pai, Jesus Cristo, o Redentor, quem fez expiação pelos nossos pecados. E tem o Espírito Santo, uma pessoa, que é o nosso Consolador, o nosso advogado, o nosso Paráclito. Aquele que fala, Pai, esse aqui, esse é teu, essa é tua. Então, irmãos, o Espírito Santo, se é uma pessoa, tem olhos. Se é uma pessoa, tem ouvidos, ouve. Se é uma pessoa, tem boca, fala. Se é uma pessoa, tem sentimento. Porque nós temos sentimentos. Nós temos sentimentos de amor, como temos sentimento de rejeição, desamor. Nós temos sentimento de cuidado ou de sermos ignorados. Assim é o Espírito Santo na nossa vida. Mas como que ele vai falar comigo? Ele vai falar com você, porque ele tem boca. Como que ele vai ouvir? Quando você falar com o seu coração. Quando você falar com o seu coração, aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está, na verdade, dominando a nossa vida, a nossa caminhada, lá dentro do nosso coração, porque é Ele que faz a obra, meus irmãos e minhas irmãs. Ninguém converte ninguém, ninguém muda ninguém, ninguém consegue mudar, nem o marido muda a mulher, nem a mulher muda o marido. Nós não mudamos ninguém. Mas o Espírito Santo pode mudar tudo e todas as coisas. Que Deus diga amém. É este o manifestar do Espírito Santo na nossa vida. Ele quer fazer isso em nós essa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma semana inteira para crescer nisso. Nós temos uma semana inteira para experimentarmos esse poder dentro de nós. E nós temos uma semana inteira para deixar e experimentar algo sobrenatural vindo da parte do Espírito Santo na nossa vida. Mas eu tenho que querer, você tem que querer. Ele está do seu lado dizendo, eu quero dominar a sua vida. Eu quero falar com você. Eu quero tirar você desse desânimo. Eu quero sarar essa enfermidade que tem incomodado você. Amanhã o Rogério vai estar aqui. Que veio o irmão que falou comigo. Ontem eu orei por ele. Pastor, eu estou sendo cuidado por 10 médicos. Eu sinto centenas de agulhas na minha língua. Eu sinto o céu da boca com muita dor. Há quanto tempo, Rogério? Desde maio. Desde maio. Este homem está de médico em médico. Quem é que vai mudar a história dele? Jesus através do Espírito Santo. É Ele e ninguém mais. E o avivamento, meus irmãos, é quando Deus começa a fazer coisas poderosas na vida de pessoas. Isso é coisa do Espírito Santo. E o programa Central em Foco já está quase terminando, mas antes preste atenção nos cultos e reuniões que acontecem durante toda a semana, escolha um dos horários e venha nos visitar. Aos domingos, cultos de celebração às 10 horas da manhã e 19 horas no Centro de Adoração, Rua João 23, número 401. Às 19 horas também acontecem os cultos nos polos do Jardim São Fernando, Jardim Castelo, Jardim Leonor e Jardim Sabará. Às 11 horas da manhã também temos um culto no Polo Palhano, que fica no auditório do Shopping Aurora. Às 18 horas, o culto é no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Às terças-feiras, Noite da Libertação, às 19 horas e 30 minutos no Centro de Adoração. Às quintas-feiras, Tarde da Fé, às 15 horas no Templo da Rua Benjamin Constant, 1647. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, tem células para adolescentes de 14 a 17 anos no Centro de Adoração. De segunda a sábado, Alvorada no Altar, às 6h30 da manhã, uma reunião de oração que fica na capela do Centro de Adoração.
E no sábado, 20 horas, tem culto da juventude também no Centro de Adoração. Você também pode conhecer a Igreja Central através das mídias sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube ou pelo site www.igrejacentral.com.br. Que a sua semana seja muito abençoada e te esperamos aqui no próximo programa. Até lá!